continuando a nossa aula 8, vamos agora fazer as atividades do livro Apps, tá bom? Então, vamos aí para a página 61 do livro Apps. Língua, usos e reflexão. Frase: ordem das palavras. Releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Você vai ler esse trecho aí, tá? E responder. Letra A. Para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Agora responda: quantas frases há nesse trecho? Então, gente, a frase ela sempre finaliza quando tem uma pontuação, seja ponto final ou ponto de interrogação ou ponto de exclamação. A vírgula não indica que a frase terminou, tá bom? A vírgula não. Mas sempre que você vê um pontinho final, significa que a frase terminou ali. Depois, começa outra frase. E é importante vocês saberem, crianças, agora que vocês estão começando a escrever de letra cursiva, toda frase tem que começar com letra maiúscula, tá? Então, terminou a frase, aqui ó, ponto final, começou outra, já começa com letra maiúscula novamente, tá bom? Toda frase começa com letra maiúscula. Então, aqui na letra A, você vai contar quantas frases tem nesse trecho. Na B, você vai circular palavras iniciadas por letra maiúscula. No caso, aqui já está circulado, tá? Circule aí no seu livro. Nesse trecho, as palavras iniciadas por letra maiúscula começaram as frases. Então, aqui, ó, começou uma frase e aqui começou outra frase. Número 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. Então, você vai ler aqui esse trecho e observar os pontos finais e as letras maiúsculas. Quantas frases há nesse trecho? Você vai contar quantas frases tem nesse trecho aqui e responder. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras. 5. As palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as frases. Não se esqueça de pontuar. Então, você vai ler aqui as alternativas, ler essas palavras e colocar essas palavras em ordem para formar uma frase, porque a frase tem que ter sentido. E as palavras desorganizadas, assim, ó, leão, mosquito, o tentou, o esmagar, não tem sentido nenhum. Então, a frase não está formada. Tem que organizar para a frase estar formada. E tem que ter uma pontuação no final, tá ok? Releia as frases da atividade anterior e responda. Crianças, não esqueça de pôr data, tá? Em todas as páginas que você estiver fazendo. 24/5. Estamos na página 62. Letra A. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? O que acontece? B. O que você observou para colocar as frases em ordem? Você vai responder aqui. Para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadas. A ordem das palavras e a pontuação são importantes para ajudar as frases a ficarem claras. Então, como a Pro já havia falado, a frase tem que estar com as palavras organizadas, para transmitir assim uma ideia. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Frase: são palavras em ordem para comunicar ideias, geralmente iniciada por letra maiúscula. Geralmente tem sinal de pontuação no final. Palavras em jogo, sons nasais, sílabas com ão. Ão com A, tiozinho e o O. Leia a frase da fábula O Mosquito e o Leão.
O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Letra A. Encontre e pinte as palavras que terminam como leão. Então, aqui é procobril, mas tem várias palavrinhas aí no seu livro, nessa parte. Você vai pintar as palavras que terminam como leão. E B, escreva as palavras que você encontrou. Você vai escrever aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o som nasal. A Pro já falou. É aquele som que, quando a gente faz esse som, o nosso ar sai, a gente sente ele sair pelo nariz. Por isso, ele chama som nasal. E o ão, ele é um som nasal. Faça para você testar. Ão. Enquanto você estiver falando ão, põe o dedinho assim na frente do seu nariz, você vai sentir saindo o ar pelo nariz. Plural de palavras terminadas em ão. O plural, vocês já sabem que é quando tem mais de um, certo? Como está aqui no exemplo. Um leão, o plural é 3 leões, ou muitos leões, seja a quantia que for mais de um. Um irmão, mais de um fica irmãos. Um cão, mais de um fica cães. Percebe que muda aqui? Não é cãos, é cães. Compare o plural das palavras e escreva uma conclusão no caderno. Então, a gente já vai fazer a conclusão aqui juntos. Você pode escrever aí no seu livro mesmo, tá bom? No espacinho aí do seu livro. Apesar de todas essas palavras no singular terminarem em ão, no plural a terminação muda, não é sempre igual. Então, não vai ser sempre que quando a palavra for para o plural, que ela vai terminar com ão. Às vezes muda para ães, tá ok? Outras letras para os sons nasais. As palavras a seguir têm sons nasais indicados de formas diferentes. Leia-as e copie-as na coluna correspondente. Então, você vai ler as palavrinhas aqui. Então, tem vários sons nasal, representado por M ou N, pelo A de som fechado, A com tiozinho, ó, maçã. Tem o ão, certo? Então, você vai dividir elas, classificar elas aqui. Som nasal indicado por tio, quando tem o tio. Som nasal indicado por N e som nasal indicado por M. Aí, a gente já vai aqui concluir o que vocês aprenderam sobre som nasal, certo? Letra M antes de P e B aqui. Aqui é só uma retomada, porque a gente já fez bastante atividade sobre isso, tá? Juntos, observem no quadro da atividade acima as palavras que têm som nasal indicado por M. Circulem as letras que vêm depois do M e escrevam-nas a seguir. Então, você vai escrever quais letrinhas que vêm depois do M, quando indica som nasal. 2. Leiam as palavras do quadro e circulem as letras que vêm depois da letra M. Então, vocês vão circular aqui as letrinhas que vêm depois da letra M, certo? 3. Formulem juntos uma regra para o uso da letra M nessas palavras. Vocês já sabem a regrinha, criança, porque a gente já trabalhou isso. Ah, não vai dar para a gente conversar sobre essa regra, porque nós não estamos todos juntos. E eu não vou falar aqui, porque vocês já sabem essa regra. O M, quando ele vem. Lembra da história lá do aniversário do seu alfabeto? Vocês já sabem, a gente já estudou isso. E vocês têm a capacidade de formular essa resposta aqui. A regrinha para o uso do M formando som nasal. Quando que o M vem? Todos vocês já sabem, certo? Escrevam aqui. Página 65, usar M ou N. Corrija as palavras acrescentando M ou N. Então, letra A, você vai ver que está escrito setembro, B, chapu,
C, bado e D, lipo. Precisa do M ou do N para fazer o som nasal. Você vai ver quando usar M ou quando usar N. Você vai reescrever usando M ou N. Na 5, você vai completar a cruzadinha, tá bom? E na 6, em que palavra da cruzadinha um som nasal indicado por M não vem antes de P e B? Você vai ver, certo? E responder aqui. Memória em jogo. Procure memorizar o trecho do poema a seguir e escreva-o na página 262. Orangotango. Ora esta hora. Você tocando tango para alegrar a cara, sempre emburrada do orangotango. Então, vocês vão ler várias vezes para vocês memorizarem e vão lá na página 262 e vão escrever sem copiar aquilo que vocês memorizaram, tá ok? Essa daqui é a leitura, crianças, da semana. Vocês vão ler essa fábula do galho e a raposa. A Pro vai mandar a foto para facilitar. Treine algumas vezes antes de gravar e envie para a sua professora, tá ok? Nossa aula fica por aqui. Um beijinho no coração de todos. Fiquem com Deus.